O setor que mais cresceu no mercado cripto em 2023 foi o setor das segundas camadas da Ethereum. Se a gente vê aqui, a gente começou o ano com cerca de 10 transações por segundo sendo feitas nessas soluções e a gente já está batendo as 50 transações. Então, um crescimento aí de quase 5 vezes. E é importante aqui a gente entender que esse setor ele é um setor fundamental em cripto. Primeiro, porque o ecossistema da Ethereum é o ecossistema mais aquecido, que tem mais atividade econômica, mais aplicações, mais desenvolvedores, mais capital. Segundo, porque a Ethereum ela migrou todo o seu roadmap para levar toda a sua atividade econômica para as segundas camadas. Toda atividade econômica que acontece na camada base da Ethereum tende a migrar para essas segundas camadas ao longo do tempo. Então a gente está falando aqui de um crescimento implícito muito grande ainda para essas soluções. E como um bom mercado que está no hype, que é a narrativa do momento, começam a aparecer dezenas de segundas camadas, né? Dezenas de soluções muito parecidas entre si, com valuations super inflados, que receberam investimentos e estão prometendo airdrops. Então o foco aqui desse vídeo é a gente entender como está o panorama competitivo dessas segundas camadas, quais são os principais players, os principais competidores e principalmente como se posicionar nesse mercado que tem um crescimento tão grande ainda pela frente. Então esse vídeo ele vai ser um vídeo mais longo e o YouTube ele penaliza esse tipo de conteúdo, ele entrega para menos pessoas. Então é importante que todo mundo dê o dedo no like para garantir que esse conteúdo ele vai ter um bom alcance e não seja um contra-incentivo para eu continuar produzindo esse tipo de análise mais completa. Como todos sabem, sou Gabriel Birles, essa é a Mercúrios e bora pro vídeo. E antes de continuar, eu queria pedir 10 segundinhos do tempo de vocês para fazer um convite para vocês participarem do Minuto Cripto, que é o nosso canal de análise 100% gratuitas de cripto. Então, todos os dias a gente envia uma análise de 1 a 3 minutos no e-mail de vocês, com os principais insights, com as principais atualizações, com as principais notícias do mercado cripto de forma 100% gratuita. Então, é só clicar no primeiro link da descrição abaixo e se inscrever, que a partir de amanhã você já começa a receber esses insights extremamente valiosos junto com a gente. Então, quando a gente começa a analisar aqui a dinâmica competitiva do setor de segundas camadas, a gente até se assusta, né? Porque são dezenas de segundas camadas que já foram lançadas e mais dezenas que estão em desenvolvimento para serem lançadas nos próximos meses. Porém, para essa análise, eu vou focar em 4 caras. Eu vou focar em Arbitrum, Optimus, Polygon e zk-Sync. Arbitrum e Optimus são segundas camadas mais de longa data, que já foram lançadas desde 2021, e a Polygon, zk-EVM e a zk-Sync foram lançadas aí nos últimos meses. Vou focar nesses 4 caras, apesar de terem dezenas de segundas camadas, porque eu acredito que esses 4, eles estão um patamar à frente, em termos de tecnologia, time, financiamento e efeito rede. E na nossa visão, esse mercado de segundas camadas é o que a gente chama de mercado de oligopólio, um mercado em que poucas soluções, poucas empresas consolidam cerca de 80% a 90% de todo o mercado. Então, se o mercado de segundas camadas acabar se tornando esse monstro, esse mercado gigantesco que a gente imagina que vai se tornar, eu acredito que 90% do mercado tende a estar concentrado entre essas soluções, esses 4 caras que eu comentei com vocês. Então a nossa estratégia ela não vem sendo investir em todas as segundas camadas, diluir nosso capital em 10, 20 soluções e rezar para tudo subir. Nossa estratégia vem sendo aumentar a probabilidade de ganhos do nosso portfólio, escolhendo os caras que a gente acredita que estão mais bem posicionados para capturar todo esse crescimento. Para isso, nós precisamos nos questionar, por que uma pessoa utiliza uma blockchain? Primeiro, pela sua tecnologia, porque essa blockchain ela é mais barata, ela é mais segura, ela é mais rápida. Segundo, porque tem mais opções do que se fazer ali, aplicações atrativas para uso. E por último, a gente tem que olhar a questão de tokenomics, para entender se aquela cripto, se aquela segunda camada, aquela tecnologia, se confere em um bom investimento. Então é a partir desse mapa mental, dessas características, que a gente vai fazer essa análise e tentar comparar esses 4 caras. Então o primeiro ponto aqui é a gente entender qual que tem o melhor produto, qual que tem a melhor tecnologia. E para a gente entender isso, a gente precisa compreender que uma segunda camada ela é uma blockchain, como qualquer outra, mas que se utiliza da segurança da Ethereum, fazendo com que a Ethereum valide uma prova de que aquelas transações que ocorrem nessa blockchain são verdadeiras. Então, o que uma segunda camada precisa fazer é executar as suas transações da forma mais descentralizada possível e enviar uma prova segura para Ethereum, sendo enviada da forma mais descentralizada possível também.
Parece simples essa explicação que eu fiz, mas na verdade é muito mais complexo que isso. Segundas camadas são sistemas extremamente complexos e com diversos pontos de falha. E esse é o maior questionamento, talvez, dentro do ecossistema da Ethereum hoje em dia. O que é uma segunda camada segura? O que é uma segunda camada descentralizada? O que é preciso descentralizar? Até que ponto uma segunda camada precisa ser descentralizada para ser considerada segura? E esse é um questionamento que existe um espaço para perguntas e para experimentação muito grande ainda. Não tem nenhuma resposta escrita em pedra. E esse assunto é um assunto extremamente complexo que daria para eu fazer um vídeo de 1 hora só falando sobre tecnologia e aspectos de segurança de uma segunda camada. Mas para esse vídeo aqui, que se propõe a ser um resumo, eu tomei liberdade de pegar uma classificação que o nosso querido Vitalik Buterin fez para segundas camadas. Nesse texto aqui, o Vitalik ele propôs uma... Opa, deixa eu subir aqui. Pronto, o Vitalik propôs uma forma de categorização e avaliação do nível de maturidade de segundas camadas, separando elas em 3 estágios. O estágio 0, em que ela é uma segunda camada, vou dizer assim, bem centralizada ainda, com diversos pontos de falha e que ainda não se beneficia 100% da segurança da Ethereum, até o estágio 2, que é o estágio de descentralização, em que você realmente consegue se beneficiar da segurança da Ethereum, que você pode ser considerada uma segurança mais completa, mais maturada, mais segura. E eu vou utilizar essa classificação porque aqui no dashboard que a gente utiliza do L2Bit, eles utilizam essa classificação de estágios para classificar as segundas camadas também. E aqui a gente consegue ver que das segundas camadas que a gente está avaliando, que a gente está discutindo, apenas a Arbitrum é considerada uma segunda camada estágio 1. A gente consegue ver que ela é a que mais tem pontinhos verdes e amarelo aqui, né? A que menos tem pontos de risco, pontos de centralização, enquanto a Optimus, a zk-Sync e inclusive a Polygon são consideradas aí segundas camadas de estágio 0. E aqui tem algumas coisas que é importante a gente ter em mente. O primeiro é que a Arbitrum ela realmente está um patamar à frente das outras soluções. Ela já possui um modelo de prova funcional, já possui validadores minimamente descentralizados. O time foi o primeiro a lançar uma segunda camada em mainnet lá atrás e desde então vem evoluindo a sua tecnologia de uma forma bem satisfatória. Um time extremamente técnico e muito qualificado. Já a Optimus, eles recentemente lançaram a Bedrock, que foi uma atualização muito grande para a rede. Eles até chamaram de The Merge da Optimus em analogia ao The Merge da Ethereum, de tão grande que foi, de tão importante que foi essa atualização para a rede da Optimus, e a gente consegue ver que eles realmente conseguiram alguns resultados bem legais aqui com a Bedrock. A Bedrock realmente levou a rede da Optimus para um outro patamar de eficiência, né? Então a gente teve aqui uma redução de custo de gas por transação de cerca de 90% com a implementação dessa atualização, que é realmente muito surpreendente. O time da Optimus, eles ainda tem alguns pontos de descentralização, alguns pontos de melhoria na sua tecnologia, mas é um time extremamente técnico, que tem alguns atrasos, é verdade, mas parece estar caminhando para ter uma tecnologia muito completa e muito robusta. E por mais que esse estágio de desenvolvimento seja mérito da Arbitrum e da Optimus, a gente tem que lembrar que elas são as segundas camadas mais antigas no mercado. Elas lançaram sua mainnet lá por volta de 2021, então são as soluções que mais rodaram, mais foram testadas, mais passaram por atualizações. Enquanto quando a gente olha para a zk-Sync e para a Polygon zk-EVM, elas são soluções com poucos meses de vida. Mas elas são soluções mais novas porque elas escolheram o lado dos ZKs, o lado da tecnologia de conhecimento zero, que é um caminho relativamente mais complexo. Você construir uma segunda camada em cima da tecnologia de conhecimento zero faz com que, criptograficamente, seja mais seguro e mais fácil da Ethereum comprovar que as transações que acontecem na sua segunda camada sejam verdadeiras. Isso faz com que uma segunda camada ZK, no papel, ela seja mais segura, mais robusta do que uma segunda camada otimista. Tem vídeo no canal aqui explicando melhor como funciona essa dinâmica. Porém, você conseguir construir uma segunda camada em cima dessa tecnologia de conhecimento zero é extremamente complexo do ponto de vista de desenvolvimento, além de demorar. A gente viu isso porque eles lançaram essas soluções há pouco tempo. A gente consegue comprovar também a complexidade por meio da experiência do usuário. Se alguém aqui já interagiu com a zk-Sync, com a zk-EVM, sabe que são redes mais lentas, mais caras. Então eu acredito que isso vai definir boa parte da dinâmica competitiva das segundas camadas ao longo dos próximos meses ou anos. Entrega. Quem consegue executar o seu roadmap, entregar o melhor produto, o produto mais
utilizável para o seu público. Imagina a gente entra no mercado de alta, começam a entrar milhões de pessoas no mercado cripto, o mercado se aquece e essas soluções não conseguem entregar um produto minimamente utilizável. Começa a aparecerem taxas extremamente caras, seguras, a rede travando o tempo todo. O cliente vai sair dessa rede e vai migrar para a rede que consegue oferecer esse nível de produto. O cliente vai migrar pro melhor produto, isso é fato. Então, quando a gente olha aqui a nossa tabela comparativa das segundas camadas, a gente consegue ver em termos de tecnologia, na classificação que a gente utilizou, a classificação do Vitalik, a Arbitrum como estágio 1, Optimus, Polygon e zk-Sync como estágio 0, ainda no estágio mais primitivo de desenvolvimento. Mas se eu pudesse pegar uma licença literária aqui, eu colocaria a Optimus como um estágio 0.5, porque eu acredito que seja a que está mais próxima aí de atingir esse estágio 1 de desenvolvimento. Então, entendendo esse ponto de tecnologia, vamos para o segundo ponto que a gente considera que é muito importante para analisar essa dinâmica competitiva, que é o efeito rede. O efeito rede, ele faz menção ao quanto que uma rede, quanto que uma solução ela é tão grande a ponto de, só por ela ser grande, ela atrair novos usuários. Se você quer interagir com uma aplicação em cripto, por exemplo, você muito provavelmente vai procurar lá na Ethereum. Se você quer assistir um vídeo, muito provavelmente você vai procurar no YouTube, porque é lá onde estão a maioria dos vídeos. Isso é o tal do efeito rede. O cara ser muito grande, que ele é a primeira escolha do usuário. E quando a gente olha a dinâmica do mercado de segundas camadas, a gente vê dois caras liderando esse mercado e por muito, né? Hoje, Arbitrum e Optimus, elas concentram mais de 80% do capital travado dentro desse mercado. Então, como eu destaquei para vocês, são soluções que estão há mais tempo rodando, que possuem o melhor produto, que já atraíram sua base de usuários, já fidelizaram sua comunidade, atraíram muitas aplicações. Outro cara aqui que está crescendo bastante, está figurando no terceiro lugar, é a zk-Sync. Mas a zk-Sync ela vem crescendo muito pautada na questão de airdrops. Quando a gente olha aqui o ecossistema da zk-Sync, as aplicações, a gente vê que ainda são aplicações muito pequenas e muito nativas do ecossistema da zk-Sync. Então a gente tem SyncSwap, a mais relevante que talvez seja a Maverick. Então são soluções ainda muito pequenas, aplicações muito pequenas. Alguns estudos, inclusive, mostram que cerca de 60% de todas as carteiras que interagem com a zk-Sync são carteiras novas que estão buscando airdrop. E aqui eu queria destacar sobre essa questão do hype dos airdrops, como ele pode ser perigoso. Muitas vezes, uma segunda camada, e isso está bem em alta no momento, elas prometem distribuir algum airdrop. Isso faz com que você atraia muitos usuários que estão lá unicamente pelo incentivo financeiro. Só que se essas segundas camadas elas não oferecerem uma tecnologia, não oferecerem um produto, não oferecerem aplicações que realmente entregam algum tipo de diferencial competitivo, elas vão virar alguma cidade fantasma daqui 1 ou 2 anos, quando o dinheiro acabar, quando o hype dos airdrops acabarem. E quando a gente vem analisar aqui o efeito rede da Polygon, a gente vê a Polygon ZK-EVM, coitada, com pouquíssimo efeito rede, pouquíssima atividade econômica, pouquíssimo capital travado ali, porque ninguém quer utilizar a rede. Ela é uma rede cara, extremamente lenta, com pouquíssimas aplicações, e a Polygon ela não está fazendo nenhum modelo de incentivo, nenhum airdrop, nada do tipo, para incentivar a atividade da sua rede. Mas aqui, para fazer essa análise, é importante que a gente lembre que a Polygon ela não é uma blockchain apenas, uma segunda camada apenas. Ela tem a proposta de ser um ecossistema de várias segundas camadas se comunicando entre si, cada uma com uma proposta de valor, com um caso de uso diferente. E hoje, o grande carro-chefe, o principal produto da Polygon, é o que a gente chama de Polygon POS. Se você já interagiu com a Polygon, você deve ter interagido com essa blockchain. Ela é uma blockchain que não é uma segunda camada, ela é uma blockchain separada da Ethereum, beleza? E a gente consegue ver aqui que ela é a quinta maior blockchain do mercado em termos de atividade econômica. Então é uma blockchain que já tem seu efeito rede, já tem suas aplicações, já tem seus usuários. E a Polygon, ela tá com a proposta de migrar essa blockchain e transformá-la em uma segunda camada do tipo Validium, que é uma blockchain que utiliza a Ethereum para validação, mas armazena o histórico de transações em um outro lugar, por volta do começo do ano que vem, entre fevereiro e março de 2024, essa Polygon POS vai se tornar uma segunda camada de fato. Então, quando a gente volta aqui para o nosso querido framework, nosso querido mapa mental de análise de segundas camadas, a gente vê em tecnologia a Arbitrum passa à frente de todo mundo, em efeito rede a Optimus e a Arbitrum passa à frente, a zk-Sync lá atrás,
E a Polygon com um efeito rede médio com um asterisco aí, porque ela tem um efeito rede baixo na ZK EVM, mas ela tem um efeito rede grande na Polygon POS, que vai se tornar uma segunda camada. Bom, já falamos de tecnologia, já falamos de efeito rede, agora vamos para o último tópico, que é tokenomics. Mas antes de ir para tokenomics, se você tá aqui até agora, queria agradecer, o vídeo já tá longo pra caramba, deve ser um saco me ouvir por tanto tempo, então muito obrigado para todo mundo que tá me ouvindo até agora. E se você não deu o like, dá o like. Eu já falei, o YouTube, ele entende que esse tipo de vídeo o pessoal não gosta de consumir, então ele não entrega tanto. Então o like ajuda bastante a gente a impulsionar e entregar esse tipo de análise para mais pessoas, beleza? Bom, vamos parar de enrolação e bora para análise de tokenomics. E para analisar o tokenomics dessas soluções, eu separei 3 tipos de características que um token de uma segunda camada pode ter ou não, para a gente ver quais deles que tem. Então eu separei aqui 3 características: staking, pagamento de gas, pagamento de taxa e política monetária desse token, como que ele é distribuído, beleza? E eu coloquei aqui Optimus, Arbitrum e Polygon. Gabriel, por que você não colocou ZK-Sync? Porque ZK-Sync não tem token ainda, não fez o seu tão aguardado, tão esperado airdrop. E começando pela questão de staking, a gente vê aqui que tanto OP quanto ARB, que são os tokens da Optimus e da Arbitrum, não possuem um modelo de staking. Um modelo em que você trava o token nativo daquela rede para receber recompensas em troca de ser um validador ou em troca de ser um sequenciador dentro daquela rede. Porque, como eu falei para vocês, elas ainda são redes que têm pontos de centralização grandes e não possuem ainda um modelo de incentivo econômico para garantir a segurança daquelas redes. Enquanto a Polygon já possui, como eu falei, aquela Polygon Proof of Stake, aquela blockchain separada da Polygon, que vai virar uma segunda camada, ela é baseada no staking do token Matic, que vai continuar existindo após a atualização desse token. Então o staking é muito importante para a rede, porque ele tira tokens de circulação, ele cria usabilidade para a rede, pessoas querendo colocar token em staking para receber parte das recompensas de staking. Mas aqui é muito importante a gente entender, vou até abrir aqui para ficar só a minha cara, que esse tipo de rede, como eu falei, a Arbitrum, como a Optimus, elas estão num estágio de desenvolvimento mais centralizado, mas elas precisam passar por esse estágio de descentralização da sua tecnologia. E a forma mais óbvia de você fazer, a forma mais comum de você fazer essa descentralização, criando incentivo econômico para validação, para manter essa rede segura, é via o staking do token nativo daquela rede. Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que no futuro, tanto o token OP quanto o token ARB vão ter uma evolução em termos de usabilidade e vai ser criada um tipo de dinâmica de staking em torno desses tokens. Não sei muito bem como, não sei muito bem quando, mas essa é uma aposta minha. Mas, obviamente, a gente não pode investir no token só esperando, apostando que isso um dia aconteça. Partindo para a nossa segunda característica aqui, que é o pagamento de taxa, também, tanto o OP quanto o ARB não são utilizados para pagamento de taxa na sua rede. O pagamento de taxa nas segundas camadas é Ether, ETH, enquanto o token Matic, ele é utilizado em pagamento de taxa também na Polygon POS. Ainda não está certo se ele vai continuar sendo utilizado como pagamento de taxa depois que ela virar uma segunda camada. E por fim, a gente tem a característica da política monetária. A política monetária é como esse token ele vai ser distribuído ao longo do tempo. E tanto o OP quanto o ARB também são tokens que acabaram de ser lançados, então eles possuem aí menos de 15% dos seus tokens em circulação. Então existe ainda um espaço para distribuição de diversos tokens, o que costuma ser algo detrator de valor para o token, costuma impedir, costuma ir contra a maré de valorização desse token. Óbvio, se a gente entra em um estágio de crescimento dessas soluções, pode ser que a demanda pelo token seja muito maior do que essa oferta excedente que vai entrando no mercado graças à sua política monetária. Porém, ainda assim, é um risco e deve ser tratado como um risco. Enquanto isso, a Polygon já tem mais de 90% dos seus tokens em circulação, eles adicionaram uma inflação nova aí com a atualização do tokenomics, mas é uma inflação de 2% ao ano, uma inflação muito baixa, então eu considero como uma política monetária positiva, pouquíssimo inflacionária. Bom, pessoal, então finalmente chegando aqui no final da nossa análise, eu tenho um resumo de tudo que a gente falou. Então a gente tem aqui a Optimus e a Arbitrum, um patamar à frente em termos de tecnologia feito rede, mas com tokenomics péssimos, o que obviamente deve ser considerado na hora de se fazer uma alocação bem cautelosa. E do outro lado a gente tem a Polygon, que é a nossa principal aposta dentro desse setor, beleza? Que possui um tokenomics muito bom e possui o trunfo na migração da POS para uma segunda camada a partir de 2024, que pode fazer com que a Polygon tenha um efeito rede muito maior e elevar a sua tecnologia
de patamar. Mas como eu destaquei para vocês no começo do vídeo, pessoal, esse é um setor que ele é muito pautado em entrega tecnológica, um setor muito dinâmico, então o cenário competitivo tá mudando muito. Estão aparecendo as novas segundas camadas a cada dia. Então é muito importante estar ligado, é muito importante estar acompanhando como que a dinâmica competitiva do setor de segundas camadas está se desenvolvendo para saber a melhor forma de estar alocado. Então queria deixar um convite aqui para vocês fazerem parte da Mercúrios Pro junto com a gente, que é a nossa comunidade, maior comunidade de cripto aqui do Brasil. E lá vocês podem encontrar nossas análises, carteira recomendada, atendimento, Discord, com contato com nossos analistas, enfim, um produto completo aí para saber a melhor forma de se expor no mercado cripto. Então, deixa esse convite em aberto, é o segundo link da descrição para quem tiver interesse. Qualquer feedback, qualquer sugestão sobre esse conteúdo, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.